Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos apoiar. Hoje, nós vamos discutir o filme Mowgli, O Menino Lobo 2, lançado em 2003. A história de Mowgli, o menino que foi criado pela selva, continua em um tom que tenta resgatar a doçura do clássico original, embora carregue a marca da transição para um novo milênio. Após os eventos que o levaram a conviver com os humanos na aldeia, Mowgli sente uma nostalgia melancólica. Ele se sente como um peixe fora da água entre os homens, mesmo que ame sua nova irmã, Shanti. A dublagem original de Haley Joel Osment, que na época vivia o auge de sua carreira após o impacto emocional de O Sexto Sentido, confere ao personagem um tom de introspecção que combina perfeitamente com esse desejo de retornar ao convívio selvagem. O conflito central ganha forma quando o urso Baloo, o eterno bom vivan da floresta, decide invadir a aldeia para buscar seu pequeno amigo. John Goodman, que emprestou sua voz inconfundível ao urso, trouxe uma energia contagiante que remete ao legado deixado por Phil Harris no filme de 67. A dinâmica entre eles é o coração da trama, reforçada por trilhas sonoras que tentam capturar o jazz icônico da Disney. Mowgli, incapaz de resistir ao chamado da selva, foge com Baloo, ignorando as preocupações de Shanti e do velho Bagheera, que representa a voz da razão e da cautela diante dos perigos que espreitam nas sombras. Enquanto a dupla desfruta de momentos de diversão despreocupada, o temível tigre Shere Khan retorna. O vilão, dublado pelo lendário Tony Jay, personifica a elegância e a crueldade em cada frase. Sua busca por vingança contra Mowgli adiciona uma tensão necessária à narrativa. O design da selva neste filme é vibrante, quase um personagem por si só, repleto de cores que se destacam enquanto a trama caminha para o confronto final. O momento em que Shanti decide ir atrás de Mowgli demonstra que ela não é apenas uma espectadora, mas uma força ativa na vida do garoto. No desfecho, o reencontro com a humanidade não é uma renúncia à selva, mas uma aceitação de que Mowgli pode ter o melhor dos dois mundos. A animação, realizada em grande parte pelos estúdios da Disney na Austrália, é um lembrete nostálgico de uma era em que a transição entre o traço tradicional e a modernidade estava em pleno vigor. É uma jornada sobre pertencer e sobre a coragem de mudar, narrada com a leveza de uma fábula que, apesar de ser uma sequência, guarda o brilho de quem entende que, no fundo, todos nós temos um pouco de animal e um pouco de humano, tentando coexistir em harmonia. A jornada emocional de Mowgli nesta sequência revela muito sobre a complexidade de crescer e o peso das escolhas que moldam nossa identidade. O conflito interno do protagonista não é apenas sobre a selva versus a aldeia, mas sobre a dificuldade de conciliar o amor familiar com o instinto de liberdade absoluta. Baloo, com sua filosofia de vida baseada na busca pelo essencial, funciona quase como um mentor desastrado, cujas intenções são genuínas, mas que acaba negligenciando os perigos reais que o mundo selvagem impõe. É fascinante observar como a interpretação de John Goodman humaniza o urso, dando-lhe camadas de insegurança que tornam sua amizade com o menino algo palpável e profundo. Já Shanti representa a âncora necessária. Sua coragem ao adentrar o território desconhecido não é apenas um ato de amizade, mas o reconhecimento de que ela também faz parte do mundo de Mowgli. A interação dela com o ambiente hostil da selva gera momentos de tensão e leveza, mostrando que a menina consegue se adaptar, provando que a coragem é um traço que transcende a criação na aldeia ou na natureza. A presença de Kaa, a serpente hipnótica, injeta o elemento de suspense psicológico que sempre foi a marca registrada da obra original, lembrando o espectador de que por trás da música e da dança, a selva é um lugar de predadores implacáveis. A forma como o filme equilibra esses elementos é um testemunho do esforço técnico dos animadores da época, que buscavam honrar o legado artístico de Walt Disney enquanto navegavam pelas exigências de uma produção feita para o mercado de vídeo. Existe uma melancolia sutil nas cores da floresta quando Mowgli percebe que sua vida na aldeia, com o carinho de seus pais adotivos e a presença de Shanti,
também possui um valor que a selva, com toda a sua liberdade, não consegue oferecer por completo. O amadurecimento do personagem se concretiza quando ele para de ver o mundo como um lugar de exclusão, onde ele deve escolher um lado e passa a enxergá-lo como um mosaico de experiências. Ao final, a narrativa acerta ao não tentar apagar a selvageria de Mowgli, mas ao integrá-la. O abraço entre o menino, o urso e a menina na cena final é uma metáfora poderosa sobre a convivência dos nossos lados mais instintivos com nossas facetas mais civilizadas. É essa mensagem de reconciliação que mantém a essência de Mowgli viva, ressoando em qualquer um que já tenha sentido o dilema entre o desejo de explorar o desconhecido e a necessidade de criar raízes em algum lugar que possamos chamar de lar. A música, que sempre foi a alma desta história, fecha o ciclo reforçando que, independentemente de onde estejamos, as conexões humanas e as memórias de quem amamos são o que verdadeiramente nos mantém em equilíbrio. O que torna a narrativa de Mowgli, o Menino Lobo 2, algo particularmente curioso, é a forma como o filme explora a melancolia da infância, que chega ao fim. Enquanto no clássico de 1967, a selva é um playground de descobertas e perigos, aqui ela assume um papel de um refúgio emocional, que, embora acolhedor, não consegue mais preencher todas as lacunas de um jovem em processo de transformação. A animação se esforça para mostrar que, para Mowgli, a selva deixou de ser um lugar de sobrevivência pura para se tornar um espaço de memórias e afetos, um santuário para o seu espírito que, de outra forma, se sentiria sufocado pelos limites físicos e sociais da aldeia. Há uma profundidade emocional notável na figura de Shanti, que aqui ganha contornos muito mais definidos. Ela não é apenas a garota que seduz Mowgli para o mundo dos homens, mas alguém que também precisa enfrentar seus próprios medos ao se aventurar fora de sua zona de conforto. A cena em que ela se vê cara a cara com o perigo selvagem é um ponto de virada interessante, pois quebra o estereótipo da donzela em apuros e a transforma em uma personagem que, tal como Mowgli, também está descobrindo a extensão de sua própria força. É uma lição valiosa sobre como o companheirismo se fortalece no enfrentamento do medo compartilhado. A trilha sonora desempenha um papel fundamental ao sustentar esse arco emocional. As melodias que flertam com o swing clássico funcionam quase como um eco do passado de Mowgli, lembrando-o de uma vida sem responsabilidades, enquanto o silêncio tenso da floresta sob a ameaça de Shere Khan serve como um lembrete pragmático de que a liberdade tem um custo. O vilão, em sua obsessão quase magnética por Mowgli, reflete o peso do passado que o garoto tenta deixar para trás. A voz de Tony Jay confere a Shere Khan um ar aristocrático e perigoso, elevando o conflito para além de uma simples caçada animal e transformando-o em um embate de ideologias sobre quem Mowgli realmente é. No desenlace dessa jornada, o espectador compreende que o verdadeiro crescimento de Mowgli ocorre quando ele deixa de fugir. Aceitar que ele pertence a ambos os mundos é um passo maduro que o coloca em uma posição privilegiada na mitologia da Disney. Ao ver o garoto transitar entre o abraço caloroso e desajeitado de Baloo e a mão estendida de Shanti, percebemos que o filme não propõe um adeus, mas uma expansão. A selva não desaparece da vida de Mowgli, ela se integra ao seu ser. A elegância dessa resolução é o que torna o filme um complemento terno e necessário ao original, um lembrete de que, mesmo ao encontrarmos nosso lugar no mundo, sempre guardaremos um pouco do nosso instinto original, guardado na memória, esperando pelo momento certo de voltar a dançar sob o luar da floresta. Existe uma beleza quase poética na maneira como essa sequência lida com a dualidade da existência de Mowgli. Ao longo de sua jornada, o filme permite que o público contemple o silêncio e a quietude, elementos que muitas vezes ficam perdidos em produções infantis mais agitadas. Quando Mowgli observa o reflexo das estrelas nas águas do rio, ou quando se perde na imensidão das copas das árvores, sentimos o peso de sua solidão compartilhada. Ele não está apenas correndo de um lado para o outro, ele está tentando entender o que significa o sentimento de pertencimento quando o seu coração está dividido entre duas naturezas distintas. A presença dos personagens secundários, como os elefantes ou a trupe de abutres, serve como um lembrete constante de que a selva é uma sociedade organizada, quase política,
que reage à presença de Mowgli de maneiras diversas. Para os animais, Mowgli é um fenômeno, um estranho que fala a língua deles, mas que caminha sobre duas pernas. Essa estranheza é explorada com uma sensibilidade rara, especialmente quando ele percebe que, apesar de todo o afeto que Baloo sente, o urso não compreende completamente as angústias humanas que começam a brotar em Mowgli. O urso é o presente constante, a alegria imediata, enquanto Shanti representa o amanhã, o crescimento e a responsabilidade de ser quem ele foi destinado a ser. A cinematografia e a direção de arte focam bastante na transição entre a luz clara da aldeia e as sombras profundas da floresta, reforçando a ideia de que o garoto vive em uma zona de penumbra constante. Esse contraste visual funciona como um espelho da alma de Mowgli. Não é por acaso que a interação entre ele e Shere Khan ganha tanta força no terço final. O tigre não quer apenas devorar o menino, ele quer eliminar a evidência de que a selva e o homem podem coexistir. Ele é o símbolo do passado destrutivo, da recusa em aceitar a mudança. Ao confrontá-lo, Mowgli está, na verdade, enfrentando a sua própria negação. Ele precisa derrotar o trauma do medo para que possa, finalmente, abraçar sua dualidade sem se sentir culpado por amar quem ele é. Em última análise, o que sustenta essa obra é a sua humanidade, por mais irônico que isso pareça, em uma história centrada em um menino lobo. A animação consegue extrair uma emoção genuína do espectador ao mostrar que, embora Mowgli tenha crescido, ele nunca perdeu a pureza de seu olhar. A conclusão não é sobre abandonar o animal que habita dentro de si, mas sobre domesticar os medos que nos impedem de viver plenamente. É uma lição sobre aceitação, um tema recorrente na filosofia Disney, mas que aqui encontra um eco particular por ser uma história que se fecha na ternura. A selva pode ter sido o berço, mas é na convivência entre os seus mundos que Mowgli encontra a paz, provando que o verdadeiro lar não é um lugar no mapa, mas sim aquele espaço onde nos sentimos aceitos por completo, com todas as nossas feras e todas as nossas aspirações. A experiência de revisitar este universo também nos convida a refletir sobre a importância das figuras paternas e guias na formação da identidade de um jovem. Bagheera, com sua postura disciplinada e vigilante, oferece um contraponto essencial à descontração de Baloo. Enquanto o urso ensina Mowgli a saborear o momento e a encontrar o que há de mais essencial na vida, a Pantera Negra encarna a prudência e o respeito pelas leis que mantêm a selva em funcionamento. Essa tríade, composta por um mentor rígido, um mentor brincalhão e uma figura de conexão humana, cria um ambiente de aprendizado rico, onde Mowgli é constantemente desafiado a processar diferentes perspectivas sobre o que significa crescer. É comovente notar como o filme trata a vulnerabilidade de Mowgli. Ele não é mais o menino pequeno e ingênuo que precisava ser protegido a cada instante, mas um adolescente lutando para equilibrar seu passado selvagem com o futuro que se desenha na aldeia. Essa transição é marcada por um diálogo interno que o espectador percebe através dos olhares e das pausas silenciosas do personagem. Haley Joel Osment, com sua habilidade de transmitir profundidade com poucos recursos, transforma Mowgli em um reflexo de qualquer criança que se sente dividida entre o conforto do conhecido e o chamado magnético da aventura, uma universalidade que torna-o a trama tão tocante. A entrada de Shanti no mundo selvagem funciona como um catalisador de coragem para ambos. Ela descobre que o medo pode ser superado quando se está acompanhado, e Mowgli entende que a força não reside apenas em suas habilidades de sobrevivência na floresta, mas na capacidade de proteger e zelar por quem ele ama. Essa dinâmica de proteção mútua eleva a narrativa de uma simples aventura para um conto sobre lealdade. O fato de Shanti se adaptar ao ambiente hostil não diminui o mérito de Mowgli, pelo contrário, valida o seu desejo de trazer seus dois mundos para um ponto de convergência, onde a amizade serve como a ponte definitiva entre o homem e a natureza. Por fim, o legado deste filme reside em sua capacidade de celebrar as imperfeições de seus personagens. Ninguém ali é puramente sábio ou completamente tolo. Todos estão em constante processo de descoberta. Baloo é falho, Mowgli é hesitante e Shanti é corajosa à sua própria maneira.
Essa humanização dos personagens, somada à trilha sonora envolvente e à atmosfera vibrante da selva, constrói uma experiência cinematográfica que, embora simples em suas intenções, carrega uma carga emocional que nos lembra que crescer é, acima de tudo, o ato contínuo de integrar os diversos lados da nossa própria essência em um único, coerente e harmonioso ser humano. Ao mergulhar nos detalhes mais sutis dessa transição, percebemos que o filme também se torna um estudo sobre a memória e como ela molda nossa percepção do lar. Mowgli carrega consigo a selva como se fosse uma cicatriz invisível, algo que o define e, ao mesmo tempo, algo que ele tenta, sem sucesso, esconder sob as roupas da aldeia. A nostalgia que ele sente não é apenas saudade de um lugar físico, mas sim a saudade de uma versão de si mesmo que ainda não conhecia o peso das convenções sociais ou o medo do julgamento alheio. É uma melancolia que ressoa profundamente com qualquer pessoa que já precisou deixar uma parte de sua história para trás para se encaixar em uma nova realidade. O retorno de Shere Khan serve como o ponto de ruptura necessário para que essa repressão termine. O tigre é o elemento disruptivo que obriga Mowgli a parar de fingir. Enquanto o tigre persegue, ele também, ironicamente, força o menino a encarar sua própria essência. Há uma tensão eletrizante na perseguição que ocorre nas ruínas, onde a arquitetura esquecida do passado humano se mistura com o domínio da natureza. Ali, Mowgli não é mais um aldeão, nem apenas um bicho da selva. Ele é a intersecção de ambos. É nesse cenário de escombros que a máscara cai, e ele entende que sua bravura é composta tanto pelo instinto selvagem quanto pela lealdade humana. A relação com Baloo durante esse clímax ganha tons de despedida, embora seja uma despedida madura. O urso percebe que não pode mais ser o tutor único do garoto, da mesma forma que os pais na aldeia percebem que não podem isolar Mowgli de suas raízes. Essa renúncia ao egoísmo, tanto por parte dos animais quanto dos humanos, é o que confere ao final do filme um caráter de maturidade em comum. Eles aprendem que o amor não é posse, mas sim a permissão para que o outro seja tudo o que ele é capaz de ser, mesmo que isso signifique dividir seu tempo entre mundos tão distintos. Por fim, o filme nos deixa com a imagem de que o amadurecimento é um exercício de reconciliação. Não se trata de escolher uma identidade, mas de construir um caminho onde a liberdade da selva e a segurança do lar convivam. Mowgli, ao aceitar Shanti em seu mundo e Baloo em sua vida futura, estabelece uma nova ordem. Ele aprendeu que, para se tornar inteiro, é preciso abraçar a contradição. Assim, a história encerra não com um ponto final, mas com uma nota de esperança, deixando claro que a verdadeira maturidade é o equilíbrio entre o lado que deseja correr livre sob o sol e o lado que encontra paz ao caminhar de mãos dadas com quem amamos. A construção dessa jornada final convida o espectador a refletir sobre como o conceito de família se expande quando permitimos que o coração dite as regras. A dinâmica entre Mowgli, Shanti e Baloo, no encerramento, é um lembrete vívido de que as nossas raízes não precisam ser enterradas em um único lugar. Existe algo profundamente reconfortante na ideia de que a selva, com toda a sua intensidade e perigos, permaneça como um território onde o menino ainda pode encontrar refúgio, mas que agora é compartilhado com aqueles que ele escolheu como seus iguais na aldeia. Essa expansão de horizontes transforma o que era um conflito de exclusão em uma celebração da união. É impossível não notar a sensibilidade com que os animadores trataram o amadurecimento de Mowgli através de sua linguagem corporal. No início, ele se movimenta com uma hesitação própria de quem ainda tenta aprender a ser humano, restringindo seus gestos e reprimindo seus impulsos naturais para se ajustar ao compasso da aldeia. Conforme a história avança e ele se reencontra com Baloo e enfrenta os desafios impostos por Shere Khan, vemos uma fluidez maior em seus movimentos, uma confiança renovada. É o corpo de um menino que finalmente entende que não há necessidade de escolher entre a destreza do animal e a empatia do homem. A presença de Shanti, nesse sentido, é o espelho que reflete essa evolução. Ela evolui de uma figura que apenas observava ou tentava doutrinar o comportamento de Mowgli para alguém que aprende com a selvageria, compreendendo que a vida é muito mais vasta do que as cercas da aldeia permitem ver.
A coragem que ambos demonstram ao enfrentar o perigo juntos cria um vínculo que vai além da amizade infantil. É uma parceria que se firma na aceitação mútua. Ver a menina aceitar a selva não como um inimigo a ser combatido, mas como parte integrante da essência de Mowgli, é talvez um dos momentos mais doces e reveladores da trajetória de ambos. Ao olharmos para trás, o legado deste segundo capítulo da história é o de uma reconciliação possível. Ele não apaga o encanto do primeiro encontro de Mowgli com o mundo dos homens, nem ignora o fascínio magnético pela vida selvagem que o urso Baloo tão bem personifica. Pelo contrário, ele valida essa tensão, provando que é possível encontrar serenidade em meio à dualidade. Ao fecharem o ciclo, os personagens nos deixam uma lição silenciosa sobre a importância de sermos leais às nossas origens, sem jamais permitirmos que elas impeçam a nossa evolução. Mowgli continua sendo o menino que dança na selva, mas agora ele também sabe caminhar com serenidade entre os seus, sabendo que, onde quer que ele esteja, o seu espírito permanecerá sempre livre, pulsando entre o instinto e o afeto. Ao encerrarmos a análise desta trajetória, é fundamental notar como a própria atmosfera sonora do filme, com suas releituras e novos arranjos, atua como uma ponte entre as eras da animação. O jazz contagiante, que outrora embalava a despreocupação de Mowgli, aqui ganha tons de saudade. A música não é apenas um adorno, mas a própria memória afetiva do protagonista, evocando lembranças de um tempo em que sua única preocupação era a próxima refeição ou a próxima brincadeira. Essa trilha sonora funciona como um lembrete constante de que, embora tenhamos mudado, certas melodias e sentimentos permanecem impressos em nós, servindo como uma trilha para as nossas próprias transições existenciais. A caracterização de Baloo nesta sequência é talvez o elemento que mais evoca a nostalgia do público. Ele não é mais apenas o alívio cômico, ele é a personificação do passado que se recusa a ser esquecido. John Goodman, com sua interpretação magistral, conseguiu imprimir no urso uma dose de fragilidade, como se o personagem também estivesse tentando entender por que seu pequeno humano mudou tanto. A relação entre os dois ultrapassa a barreira entre espécies, tornando-se uma representação pura do amor incondicional que resiste ao tempo e às circunstâncias. Eles ensinam que o tempo de qualidade, as risadas compartilhadas e o suporte mútuo são os verdadeiros pilares da sobrevivência, não apenas na floresta, mas no mundo complexo dos homens. Shanti, por sua vez, cresce na medida em que permite que Mowgli lhe ensine a ver o mundo através de novos olhos. Sua coragem ao desbravar o desconhecido não é uma negação da sua origem, mas uma extensão da sua humanidade. Ela aprende que a selva, com toda a sua ferocidade, também abriga segredos e lições de vida que a aldeia jamais poderia ensinar. Esse encontro entre o mundo estruturado de Shanti e a liberdade indomável de Mowgli cria um equilíbrio perfeito, sugerindo que a maturidade é a habilidade de integrar opostos. É uma mensagem de inclusão, onde não há necessidade de suprimir quem fomos para nos tornarmos quem estamos destinados a ser. Por fim, o filme atua como um espelho para todos nós. Todos carregamos nossas selvas particulares, nossos instintos, nossas memórias de infância e nossos medos de abandonar o que nos é familiar. Ao assistir à reconciliação de Mowgli, somos lembrados de que não há nada de errado em olhar para trás com carinho, desde que caminhemos para a frente com coragem. O desfecho nos conforta ao mostrar que o nosso lar, no fim das contas, é onde a nossa identidade é compreendida e aceita por completo. Mowgli nos deixa como um exemplo de alguém que, ao equilibrar a fera e o humano, encontrou não apenas a paz, mas a sua própria forma de ser, livre, integrada e profundamente completa, caminhando sempre com a melodia de um espírito que nunca deixou de ser selvagem, mesmo vivendo no coração da civilização. A transição para os créditos finais de Mowgli, o Menino Lobo 2, não encerra a história, mas nos deixa com a sensação de que o capítulo apenas começou a ser escrito na mente de quem assiste. Existe algo de profundamente transformador em observar o personagem principal enquanto ele caminha sob a luz do entardecer. Ele carrega consigo não mais o peso de uma escolha forçada, mas a leveza de alguém que compreendeu a sua própria natureza híbrida. É uma imagem que evoca a serenidade de quem finalmente encontrou o seu centro,
equilibrando o rugido do leão e a palavra do homem em uma harmonia rara. O olhar de Shanti para Mowgli, ao lado da presença reconfortante de Baloo nas sombras da floresta, sugere que as novas amizades não substituem as antigas, mas as complementam. Esta é uma lição sutil, porém poderosa, sobre a resiliência das conexões afetivas. O filme nos mostra que, ao longo do tempo, as pessoas e os animais que cruzam o nosso caminho deixam rastros indeléveis em nossa personalidade. Mowgli é a soma de todos os ensinamentos da selva e de todo o afeto encontrado na aldeia. Uma colcha de retalhos emocional que, embora tenha suas costuras visíveis, é exatamente o que o torna um ser humano tão cativante e resiliente. Há também uma elegância na forma como a Disney, mesmo em uma produção destinada ao mercado direto para vídeo, tratou a despedida de um clássico. A animação, com seu estilo nostálgico, faz uma ponte com a era de ouro de Walt Disney, mas se permite ser um pouco mais introspectiva. Ela reconhece que, às vezes, a parte mais difícil de crescer é aceitar que não precisamos abandonar quem fomos para nos tornarmos quem seremos. Ao ver Mowgli, o menino que foi educado pelos lobos e amado pelos homens, percebemos que o seu maior triunfo não foi sobreviver a Shere Khan, mas sobreviver à sua própria divisão interna. No fim, esta jornada é uma ode à aceitação. Ela nos convida a abraçar nossas próprias dualidades, a tratar nossas feridas com paciência e a entender que o lar é uma construção contínua, feita de memórias, sonhos e, acima de tudo, das pessoas e companheiros que nos amam pelo que somos. O Mowgli que vemos ao final não é mais uma vítima das circunstâncias ou um órfão entre mundos, mas um jovem que encontrou o seu lugar na vasta tapeçaria da vida. Sua história permanece conosco, não apenas como uma fábula de selva, mas como um lembrete caloroso de que onde quer que estejamos, sempre haverá um pouco de natureza selvagem em nossos corações, pulsando em sintonia com a nossa humanidade, prontos para qualquer aventura que o amanhã nos reserve. A essência desta obra reside, em última análise, na preservação daquela faísca de inocência que muitos de nós perdemos com o passar dos anos. Ao acompanhar Mowgli em seus passos finais, percebemos que a verdadeira maturidade não é o fechamento de portas, mas a abertura de janelas para novas perspectivas. O menino, que antes corria em busca de uma fuga, agora caminha com a firmeza de quem compreende que a liberdade é um estado de espírito que se carrega, independentemente de estarmos sob o dossel de uma árvore secular ou sob o teto simples de uma cabana de palha. É a aceitação de que o nosso lado instintivo, aquele que reage ao perigo com bravura e que se conecta com a terra de forma visceral, é o que nos dá a coragem necessária para enfrentar os dilemas da vida civilizada. O papel da natureza como um personagem onipresente é reafirmado neste desfecho. A selva, que inicialmente parecia um labirinto de confusão para o protagonista, revela-se agora como um cenário de autoconhecimento. O balanço do vento nas copas das árvores e o sussurro constante das águas do rio tornam-se para Mowgli como uma trilha sonora que acompanha o ritmo de seu próprio coração. Essa conexão com o ambiente é o que garante que ele nunca perca o norte de quem é. Shanti, ao compartilhar desse olhar, também se transforma. Ela deixa de ser apenas uma moradora da aldeia e se torna uma exploradora da vida. Alguém que compreende que o mundo é muito maior do que os limites estabelecidos pela sociedade. Essa parceria entre os dois jovens é o que garante que a transição para a idade adulta seja menos solitária e muito mais rica em significado. Além disso, a presença constante da sombra de Shere Khan serve como um lembrete valioso de que o passado, embora não deva definir o nosso futuro, deve ser enfrentado para que possamos seguir adiante. O vilão não é apenas um inimigo a ser batido, mas uma representação dos traumas e das negações que carregamos. Ao confrontá-lo, Mowgli não apenas protege a si mesmo, mas valida toda a sua trajetória, desde os primeiros dias como um filhote de lobo até o seu florescer como um jovem que escolhe seus caminhos. A vitória final é, portanto, uma vitória da integridade pessoal, um momento em que todas as peças do quebra-cabeça de sua identidade finalmente se encaixam, criando uma imagem de alguém que está em paz com o seu passado e entusiasmado com o seu porvir. Deixamos o mundo de Mowgli com a certeza de que a história não terminou, ela apenas ganhou novos contornos.
O abraço compartilhado na cena final entre o menino, a menina e o urso é uma metáfora eterna sobre a força do afeto. Eles representam a união entre o instinto e a razão, entre a aventura e o dever, entre o animal e o homem. Essa harmonia, por mais simples que pareça, é a busca de cada um de nós. A lição que a Floresta de Mowgli nos deixa é a de que podemos, sim, ter o melhor dos dois mundos, contanto que tenhamos a coragem de ser honestos com as nossas próprias raízes e a ousadia de abraçar o futuro com o mesmo espírito indomável que nos caracteriza desde o nascimento. A selva, em sua magnitude e mistério, permanecerá para sempre no âmago de Mowgli, assim como a nossa própria essência permanecerá em nós, guiando nossos passos enquanto aprendemos a dançar entre o caos da natureza e a ordem do nosso cotidiano. A construção do legado de Mowgli, o Menino Lobo 2, culmina em uma percepção profunda sobre a transitoriedade e a permanência. Ao observarmos Mowgli, compreendemos que ele nunca deixou de ser o menino que foi embalado pela selva, mesmo ao aprender os protocolos e a segurança que a aldeia dos homens proporciona. Existe um conforto silencioso em saber que a transição para a maturidade não exige uma amputação de nossa história, mas sim a sua incorporação. O personagem de Mowgli se torna, assim, um arquétipo da experiência humana moderna, alguém que habita a fronteira entre dois mundos, aprendendo a colher a sabedoria da natureza selvagem e a estruturar essa vivência dentro das normas da civilização, sem nunca permitir que o fogo da sua curiosidade se apague. A interação entre Mowgli e os outros personagens ao longo desta narrativa demonstra que crescer é um exercício coletivo de paciência e compreensão. Bagheera, em sua forma disciplinada, aprendeu que não pode conter a sede de liberdade do menino, enquanto Baloo, em sua benevolência desmedida, entendeu que o seu papel não é apenas o da diversão, mas o de ser um porto seguro para a alma inquieta de seu pupilo. É essa tríade de relacionamentos que fundamenta a segurança emocional de Mowgli. Ele não está mais sozinho em seu dilema, pois agora possui ao seu lado Shanti, alguém que também se despiu de seus próprios preconceitos sobre a selva, para abraçar a identidade múltipla de seu amigo. Essa união entre os três, no final, é uma prova de que o lar é uma construção onde o afeto prevalece sobre a origem. Além disso, a direção de arte e a animação, ao retratarem a selva não mais como um território de puro terror, mas como um espaço de memória e amadurecimento, elevam o filme a um patamar mais reflexivo. As cores da floresta e a luz filtrada pelas copas das árvores na cena final simbolizam a aceitação de Mowgli de sua própria complexidade. Ele não precisa mais se esconder na aldeia ou se esconder na mata. Ele pode transitar entre os dois. Esse equilíbrio é talvez a lição mais valiosa que a Disney nos ofereceu nesta sequência. O tigre, Shere Khan, representando a força da negação e a ferocidade do passado, termina derrotado não apenas por uma estratégia de luta, mas pela própria integridade de um menino que já não tem medo de ser quem é. Ao refletirmos sobre a jornada de Mowgli, percebemos que o filme encerra sua narrativa, deixando uma pergunta ecoando em nosso íntimo. Onde reside o nosso próprio lugar de pertencimento? Mowgli nos ensina que a resposta não está em um ponto geográfico, mas na harmonia entre as feras que guardamos dentro de nós e as responsabilidades que assumimos diante dos outros. O adeus à infância aqui é substituído por um bem-vindo ao amadurecimento consciente. Assim, a história do menino criado pelos lobos deixa de ser um relato sobre sobrevivência para se tornar uma fábula sobre a integração total do ser. Mowgli parte então, não para o desconhecido, mas para uma vida onde a sua natureza selvagem e o seu coração civilizado finalmente aprenderam a caminhar juntos, sob o mesmo sol, na paz de quem sabe exatamente onde o seu coração se encontra. A culminação desta jornada emocional sugere que, para Mowgli, a verdadeira maturidade foi descobrir que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de não permitir que o medo dite o seu destino. O filme, ao integrar as lições da selva com as responsabilidades da aldeia, nos conduz a uma conclusão terna. Somos todos, em certa medida, Mowgli. Somos seres feitos de instintos ancestrais, de memórias de infância que clamam por liberdade e, ao mesmo tempo, de uma necessidade profunda de conexão,
de sermos compreendidos e de criarmos laços que superem as barreiras do que nos é estranho. Ao olharmos para o horizonte na cena final, sentimos que o peso que Mowgli carregava no início, a sensação de estar sempre deslocado, transformou-se em uma espécie de autonomia plena. Ele entende que o seu lugar não é uma escolha excludente, mas uma ponte que ele mesmo construiu com o apoio de quem o ama. A selva, com sua vastidão, permanece ali, um lembrete vívido da sua resiliência e da sua história. A aldeia, com o calor de um lar e o companheirismo de Shanti, torna-se o solo onde ele pode plantar suas raízes e cultivar o futuro. A beleza dessa resolução está na honestidade de que não perdemos o que somos ao crescer. Nós apenas expandimos nosso território interior. A música final, quase como um acalanto, encerra esse ciclo reafirmando que as conexões são o que dão sentido à existência. O riso de Baloo, a prudência de Bagheera e a mão firme de Shanti formam agora um tecido de segurança ao redor do protagonista. É um testemunho de que, independentemente de quão solitária possa parecer a jornada de autodescoberta, nunca estamos realmente sós se cultivarmos a autenticidade e o afeto. Mowgli é, enfim, o símbolo de uma reconciliação perfeita entre o humano e o natural, entre a aventura sem limites e a estabilidade amorosa. Encerrar a análise desta obra é como fechar um livro de contos que, ao ser lido, nos devolve algo que havíamos esquecido sobre nós mesmos. O legado deixado pelo menino lobo é este. A vida não é um destino único, mas um mosaico de experiências onde cada cor tem seu valor e cada cicatriz tem sua história. Que possamos, tal como Mowgli, encontrar o equilíbrio para dançar entre os nossos mundos, permitindo que a nossa fera interior conviva em paz com a nossa humanidade, prontos para abraçar o amanhã com a alegria de quem sabe, finalmente, que o verdadeiro lar é aquele onde o nosso espírito se sente inteiramente livre para ser quem ele realmente é. O que torna esta conclusão particularmente tocante é a percepção de que a história de Mowgli funciona como um espelho da própria transição biológica e espiritual que todos enfrentamos. Existe uma melancolia doce no ar, um reconhecimento de que o tempo de brincar sob as estrelas com um urso bonachão é, inevitavelmente, um tempo que se esvai pelos dedos, mas que não se perde. Ele apenas se transmuta em sabedoria. Mowgli, agora um pouco mais alto, um pouco mais firme em seus propósitos, não olha para a selva com a nostalgia de quem perdeu um paraíso, mas com a gratidão de quem mantém uma bússola interna sempre apontada para o selvagem. É um amadurecimento que não amarga. Ele floresce. A figura de Shanti, ao lado dele, consolida essa transição. Ela deixa de ser a representante da ordem repressiva da aldeia para se tornar a parceira de uma vida que está apenas começando a ser desenhada. É fascinante observar como a narrativa, sem recorrer a grandes discursos, comunica através da linguagem corporal e dos olhares que eles não estão apenas seguindo um caminho pré-determinado, mas trilhando um novo solo juntos. Quando Mowgli, em um gesto que reflete tanto sua essência selvagem quanto sua evolução social, estende a mão para ela, o público sente o peso daquela decisão. Ele escolheu a conexão em vez do isolamento, o amor em vez da negação. E claro, a Baloo. A presença do urso, observando de longe, traz uma camada de complexidade emocional que poucos filmes infantis ousam tocar. O desapego necessário. Baloo, que sempre viveu o momento, entende na sua própria simplicidade que Mowgli não pode mais ser o filhote que ele protegia. A dignidade com que ele aceita a distância de Mowgli, sabendo que o menino está trilhando o caminho certo, é um dos momentos de maior profundidade do filme. Ele ensina, sem dizer uma palavra, que o maior ato de amor de um guardião é permitir que o seu protegido se torne o protagonista de sua própria história, mesmo que isso signifique o fim da rotina de abraços e danças compartilhadas. Por fim, o filme nos deixa com a imagem de um equilíbrio precário, porém belo, entre os mundos. A selva não desaparece, ela se integra. Ela se torna o substrato sobre o qual o homem civilizado construirá seu caráter. Mowgli permanece como o eterno ponto de interrogação, aquele que desafia as fronteiras entre o ser humano e o ser natural. Ao nos despedirmos desse universo, levamos conosco a convicção de que o verdadeiro amadurecimento
não reside em escolher um lado da nossa natureza, mas em abraçar a todos eles, permitindo que a fera e o humano dancem em sintonia. Mowgli não encontrou apenas o seu lar. Ele encontrou a sua própria identidade, inteira, imperfeita e, acima de tudo, livre para continuar explorando os mistérios da vida, seja sob o brilho do sol da aldeia ou sob o luar prateado da sua floresta. A beleza desse desfecho reside, em última análise, na sutil compreensão de que a vida não é feita de uma escolha definitiva, mas de uma constante e harmoniosa negociação interna. Mowgli, ao caminhar entre os dois mundos, torna-se um embaixador de si mesmo. Ele não é mais o órfão da floresta, nem o garoto perdido nas formalidades da aldeia. Ele é o homem que compreendeu que a civilização não precisa ser uma gaiola e que a natureza não precisa ser um exílio. Sua caminhada final carrega uma leveza quase tangível, o passo de quem finalmente entende que o seu lugar no mapa é, na verdade, uma coordenada que ele desenha diariamente com seus próprios afetos. A cinematografia nos presenteia com o contraste entre o brilho quente das lanternas da aldeia e a luz prateada e azulada da mata fechada, reforçando que ele habita o limiar entre o conforto do fogo e o mistério da sombra. Essa zona de penumbra, que antes lhe causava tanta angústia, agora parece ser o seu habitat natural de paz. Ele não precisa mais escolher onde dormir. Ele aprendeu que o seu espírito dorme na selva, enquanto seus pés caminham entre os homens. Essa integração é talvez a forma mais madura de liberdade que qualquer personagem Disney já alcançou, pois ela não se baseia na fuga, mas na aceitação plena das contradições que nos formam. As figuras que compõem o seu entorno, o urso magnânimo, a pantera vigilante e a menina que se tornou sua aliada, formam um mosaico de apoio que transcende a lógica. Baloo representa a memória afetiva, que o ancora na alegria. Bagheera representa a consciência que o guia na prudência, e Shanti representa o futuro e a possibilidade de construir algo novo. Eles não são apenas coadjuvantes, são os pilares de uma estrutura que Mowgli agora é capaz de sustentar sozinho. A maturidade, aqui, é retratada não como um isolamento, mas como a capacidade de tecer uma rede de conexões que sustenta o indivíduo através de todas as suas fases. Ao encerrarmos essa reflexão, o que fica é uma sensação de gratidão pelo amadurecimento do personagem. A jornada de Mowgli nos recorda que todos nós, em algum ponto, já sentimos o medo de não saber onde nos encaixar. Assistir à sua resolução final é um bálsamo para o nosso próprio desassossego. A cena final não é uma despedida, mas uma promessa. A de que, enquanto conservarmos a pureza do olhar, a capacidade de maravilhar-se com o voo de um pássaro ou com a simplicidade de um sorriso amigo, nunca seremos verdadeiramente exilados de nós mesmos. Mowgli segue em frente, e conosco fica a certeza de que a selva e a aldeia não são lugares, mas estados de espírito que, quando em paz, permitem que o ser humano dance, livre e completo, no palco vasto da existência. Dessa forma, a narrativa de Mowgli se encerra com uma nota de otimismo que parece ressoar muito além dos limites da tela, alcançando a própria estrutura da psique humana. Ao observar o garoto, percebemos que o seu maior aprendizado não foi sobre como viver na selva ou como se comportar como um aldeão, mas sobre a coragem de ser uma síntese. Ele entende com a clareza que só o coração de um jovem que muito viveu pode alcançar, que o eu não é uma identidade fixa, mas um processo fluido. A sua caminhada, acompanhada pelos olhares atentos e protetores de quem ele ama, é a evidência de que a segurança e a liberdade não são antagônicas, desde que saibamos com quem dividir o caminho. Há também uma dignidade silenciosa na forma como Mowgli aceita sua própria história. Ele não tenta mais apagar as cicatrizes de suas brigas com Shere Khan, nem esconder os hábitos que adquiriu ao ser criado por lobos. Ele os integra como parte da sua tapeçaria pessoal. É um gesto de maturidade profunda, a transição do medo de ser diferente para o orgulho de ser único. Ao ver Shanti aceitar seus instintos e ver Baloo respeitar sua necessidade de novos horizontes, Mowgli compreende que as pessoas e seres que realmente nos querem bem são aquelas que não tentam nos encaixar em moldes estreitos, mas sim aquelas que nos incentivam a crescer para além das cercas. A atmosfera sonora da conclusão
com suas notas suaves e o ritmo que embala o entardecer, funciona como uma respiração lenta e consciente. Não há mais a urgência de uma perseguição, nem o desespero de um desencontro. Há, em vez disso, a cadência de uma vida sendo vivida com presença. Esse encerramento nos convida a sermos nós também mais tolerantes com as nossas próprias hesitações. Se o Mowgli pôde transitar entre o rugido da fera e a gentileza de um companheiro, nós também podemos integrar as partes selvagens e civilizadas que compõem quem somos, transformando nossas contradições em força motriz para continuar explorando o mundo. Por fim, o filme nos deixa com a imagem de que o amadurecimento é, acima de tudo, um exercício de generosidade para consigo mesmo. Mowgli nos ensina que, para ser inteiro, é preciso perdoar a si mesmo por ter mudado e ter a bravura de abraçar o novo sem abandonar o que o tornou quem ele é. Ele segue o seu caminho não como um fugitivo de um passado que ele gostaria de esquecer, nem como um prisioneiro de um futuro que lhe causa medo, mas como um explorador do presente. A selva e a aldeia agora habitam, juntas, o espaço em seu peito, uma coexistência pacífica que torna o seu passo mais firme, o seu olhar mais sereno e o seu espírito, finalmente, em casa. É o triunfo da integração sobre a divisão, e o reconhecimento de que, onde quer que ele esteja, o seu verdadeiro lar é o seu próprio ser, unificado e pleno. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos apoiar. Hoje, nós vamos discutir o filme Mowgli, O Menino Lobo 2, lançado em 2003. A história de Mowgli, o menino que foi criado pela selva, continua em um tom que tenta resgatar a doçura do clássico original, embora carregue a marca da transição para um novo milênio. Após os eventos que o levaram a conviver com os humanos na aldeia, Mowgli sente uma nostalgia melancólica. Ele se sente como um peixe fora da água entre os homens, mesmo que ame sua nova irmã, Shanti. A dublagem original de Haley Joel Osment, que na época vivia o auge de sua carreira após o impacto emocional de O Sexto Sentido, confere ao personagem um tom de introspecção que combina perfeitamente com esse desejo de retornar ao convívio selvagem. O conflito central ganha forma quando o urso Baloo, o eterno bom vivan da floresta, decide invadir a aldeia para buscar seu pequeno amigo. John Goodman, que emprestou sua voz inconfundível ao urso, trouxe uma energia contagiante que remete ao legado deixado por Phil Harris no filme de 67. A dinâmica entre eles é o coração da trama, reforçada por trilhas sonoras que tentam capturar o jazz icônico da Disney. Mowgli, incapaz de resistir ao chamado da selva, foge com Baloo, ignorando as preocupações de Shanti e do velho Bagheera, que representa a voz da razão e da cautela diante dos perigos que espreitam nas sombras. Enquanto a dupla desfruta de momentos de diversão despreocupada, o temível tigre Shere Khan retorna. O vilão, dublado pelo lendário Tony Jay, personifica a elegância e a crueldade em cada frase. Sua busca por vingança contra Mowgli adiciona uma tensão necessária à narrativa. O design da selva neste filme é vibrante, quase um personagem por si só, repleto de cores que se destacam enquanto a trama caminha para o confronto final. O momento em que Shanti decide ir atrás de Mowgli demonstra que ela não é apenas uma espectadora, mas uma força ativa na vida do garoto. No desfecho, o reencontro com a humanidade não é uma renúncia à selva, mas uma aceitação de que Mowgli pode ter o melhor dos dois mundos. A animação, realizada em grande parte pelos estúdios da Disney na Austrália, é um lembrete nostálgico de uma era em que a transição entre o traço tradicional e a modernidade estava em pleno vigor. É uma jornada sobre pertencer e sobre a coragem de mudar, narrada com a leveza de uma fábula que, apesar de ser uma sequência, guarda o brilho de quem entende que, no fundo, todos nós temos um pouco de animal e um pouco de humano, tentando coexistir em harmonia. A jornada emocional de Mowgli nesta sequência revela muito sobre a complexidade de crescer e o peso das escolhas que moldam nossa identidade. O conflito interno do protagonista não é apenas sobre a selva versus a aldeia, mas sobre a dificuldade de conciliar o amor familiar
com um instinto de liberdade absoluta. Baloo, com sua filosofia de vida baseada na busca pelo essencial, funciona quase como um mentor desastrado, cujas intenções são genuínas, mas que acaba negligenciando os perigos reais que o mundo selvagem impõe. É fascinante observar como a interpretação de John Goodman humaniza o urso, dando-lhe camadas de insegurança que tornam sua amizade com o menino algo palpável e profundo. Já Shanti representa a âncora necessária. Sua coragem ao adentrar o território desconhecido não é apenas um ato de amizade, mas o reconhecimento de que ela também faz parte do mundo de Mowgli. A interação dela com o ambiente hostil da selva gera momentos de tensão e leveza, mostrando que a menina consegue se adaptar, provando que a coragem é um traço que transcende a criação na aldeia ou na natureza. A presença de Kaa, a serpente hipnótica, injeta o elemento de suspense psicológico que sempre foi a marca registrada da obra original, lembrando o espectador de que por trás da música e da dança, a selva é um lugar de predadores implacáveis. A forma como o filme equilibra esses elementos é um testemunho do esforço técnico dos animadores da época, que buscavam honrar o legado artístico de Walt Disney enquanto navegavam pelas exigências de uma produção feita para o mercado de vídeo. Existe uma melancolia sutil nas cores da floresta quando Mowgli percebe que sua vida na aldeia, com o carinho de seus pais adotivos e a presença de Shanti, também possui um valor que a selva, com toda a sua liberdade, não consegue oferecer por completo. O amadurecimento do personagem se concretiza quando ele para de ver o mundo como um lugar de exclusão, onde ele deve escolher um lado e passa a enxergá-lo como um mosaico de experiências. Ao final, a narrativa acerta ao não tentar apagar a selvageria de Mowgli, mas ao integrá-la. O abraço entre o menino, o urso e a menina na cena final é uma metáfora poderosa sobre a convivência dos nossos lados mais instintivos com nossas facetas mais civilizadas. É essa mensagem de reconciliação que mantém a essência de Mowgli viva, ressoando em qualquer um que já tenha sentido o dilema entre o desejo de explorar o desconhecido e a necessidade de criar raízes em algum lugar que possamos chamar de lar. A música, que sempre foi a alma desta história, fecha o ciclo reforçando que, independentemente de onde estejamos, as conexões humanas e as memórias de quem amamos são o que verdadeiramente nos mantém em equilíbrio. O que torna a narrativa de Mowgli, o Menino Lobo 2, algo particularmente curioso, é a forma como o filme explora a melancolia da infância, que chega ao fim. Enquanto no clássico de 1967, a selva é um playground de descobertas e perigos, aqui ela assume um papel de um refúgio emocional, que, embora acolhedor, não consegue mais preencher todas as lacunas de um jovem em processo de transformação. A animação se esforça para mostrar que, para Mowgli, a selva deixou de ser um lugar de sobrevivência pura para se tornar um espaço de memórias e afetos, um santuário para o seu espírito que, de outra forma, se sentiria sufocado pelos limites físicos e sociais da aldeia. Há uma profundidade emocional notável na figura de Shanti, que aqui ganha contornos muito mais definidos. Ela não é apenas a garota que seduz Mowgli para o mundo dos homens, mas alguém que também precisa enfrentar seus próprios medos ao se aventurar fora de sua zona de conforto. A cena em que ela se vê cara a cara com o perigo selvagem é um ponto de virada interessante, pois quebra o estereótipo da donzela em apuros e a transforma em uma personagem que, tal como Mowgli, também está descobrindo a extensão de sua própria força. É uma lição valiosa sobre como o companheirismo se fortalece no enfrentamento do medo compartilhado. A trilha sonora desempenha um papel fundamental ao sustentar esse arco emocional. As melodias que flertam com o swing clássico funcionam quase como um eco do passado de Mowgli, lembrando-o de uma vida sem responsabilidades, enquanto o silêncio tenso da floresta sob a ameaça de Shere Khan serve como um lembrete pragmático de que a liberdade tem um custo. O vilão, em sua obsessão quase magnética por Mowgli, reflete o peso do passado que o garoto tenta deixar para trás. A voz de Tony Jay confere a Shere Khan um ar aristocrático e perigoso, elevando o conflito para além de uma simples caçada animal e transformando-o em um embate de ideologias sobre quem Mowgli realmente é. No desenlace dessa jornada, o espectador compreende que o verdadeiro crescimento de Mowgli
ocorre quando ele deixa de fugir. Aceitar que ele pertence a ambos os mundos é um passo maduro que o coloca em uma posição privilegiada na mitologia da Disney. Ao ver o garoto transitar entre o abraço caloroso e desajeitado de Baloo e a mão estendida de Shanti, percebemos que o filme não propõe um adeus, mas uma expansão. A selva não desaparece da vida de Mowgli, ela se integra ao seu ser. A elegância dessa resolução é o que torna o filme um complemento terno e necessário ao original, um lembrete de que, mesmo ao encontrarmos nosso lugar no mundo, sempre guardaremos um pouco do nosso instinto original, guardado na memória, esperando pelo momento certo de voltar a dançar sob o luar da floresta. Existe uma beleza quase poética na maneira como essa sequência lida com a dualidade da existência de Mowgli. Ao longo de sua jornada, o filme permite que o público contemple o silêncio e a quietude, elementos que muitas vezes ficam perdidos em produções infantis mais agitadas. Quando Mowgli observa o reflexo das estrelas nas águas do rio, ou quando se perde na imensidão das copas das árvores, sentimos o peso de sua solidão compartilhada. Ele não está apenas correndo de um lado para o outro, ele está tentando entender o que significa o sentimento de pertencimento quando o seu coração está dividido entre duas naturezas distintas. A presença dos personagens secundários, como os elefantes ou a trupe de abutres, serve como um lembrete constante de que a selva é uma sociedade organizada, quase política, que reage à presença de Mowgli de maneiras diversas. Para os animais, Mowgli é um fenômeno, um estranho que fala